Senão eu vou explodir. Amém? Quando Deus dá uma palavra e a gente não fala, não sei se você teve essa experiência. Eu não consigo nem respirar, porque o Espírito Santo quer que libere, amém? Eu não sei se eu já deixei isso aqui, mas eu vou tentar deixar mais claro. A palavra de Deus, ela tem um dos seus maiores propósitos de ser o nosso manual. É o nosso manual de vida. Tudo que nós compramos, né, um iPhone, tudo vem no manual, né? Você compra um ventilador, você compra uma bateria, você compra uma caixa, porque você tem que primeiro ler para saber como funciona, né? E também como fazer com que todo o seu funcionamento seja perfeito e dure também. Porque se a gente já ir ligando, pode até queimar, não é isso? Então, o nosso manual é a palavra de Deus. E eu gostaria de deixar no coração dos amados irmãos essa meditação de termos o cuidado de, mesmo sendo obediente a Deus, mesmo servindo a Deus, mesmo fazendo tudo certinho, né? Não podemos deixar de ter o cuidado de estarmos na presença de Deus, sempre consultando. Porque nem tudo que a gente faz é ordenado por Deus. Às vezes a gente é tão avexado, a gente quer abraçar tudo, quer fazer tudo e deixa a coisa mais importante, que é estar conectado com Deus, que é estar recebendo as instruções de Deus. Porque o sucesso de tudo, mesmo trabalhando para o reino de Deus, está em saber qual é a estratégia de Deus para aquilo dar certo, né? E muitas vezes a gente quer fazer na nossa força e pensa que está fazendo na força de Deus. E o perigo disso é, se isso for rotineiro, isso for frequente, você vai ficar tão desalinhado de ter de Deus as direções para a sua vida, que você pode estar colocando a sua vida em risco. Muita gente, ela é abortada nessa terra porque não foi porque parecia que estava fazendo coisa errada. Muito pelo contrário, estava fazendo até demais. Mas esqueceu de que nem tudo é Deus que está mandando fazer daquele jeito, né? Então, um exemplo que me chamou muita atenção está em 2 Crônica, capítulo 34, né? Um rei jovem, acho que foi o rei mais jovem, né? Que reinou, foi Josias, né? Com 8 anos de idade. E a Bíblia diz que ele reinou 31 anos em Jerusalém. Ele foi um rei admirável, sabe por quê? Porque os seus antecessores, vamos dizer, os seus antecessores mais próximos eram seu pai e seus avós, né? O seu pai Amon e seu avô Manassés, se não me engano. Manassés. E Manassés foi um rei praticamente que fez tudo o contrário. Fez tudo o contrário, e a Bíblia diz que ele foi capturado, levado para a Babilônia, aprisionado, preso, não sei se foi pelas narinas, com corrente, né? E ele ficou lá, mas a Bíblia diz que ele se humilhou, mas se humilhou a Deus, e Deus restituiu de novo o reinado a ele. Então, provavelmente esse filho, né, muito novo, já apreciava ver as coisas corretamente. E já o seu pai, Amon, foi a desgraça em pessoa. Fez tudo o contrário. Tudo, até a sua morte. Mas a Bíblia diz que logo após a morte de Amon, seu pai, ele reinou com 8 anos de idade. Então eu penso assim, e a Bíblia diz que ele fez tudo para reparar a idolatria, tudo aquilo que desagradava a Deus. Ele 31 anos trabalhou fervorosamente, seguindo os passos de Davi. Eu falei, mas Davi estava muito distante, eram antecessores muito distantes dele. Provavelmente esse menino teve alguém na sua vida instruindo sobre a vida de Davi, que era um homem que buscava Deus em tudo. Davi não ia para uma guerra sem consultar Deus. Ele não fazia nada sem consultar Deus, né? Tirando aquelas coisas erradinhas que ele fez, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas porque era um homem que dependia totalmente de Deus. Amém? Então, esse rei Josias, ele fez tudo da maneira perfeita. Ele agradou a Deus em tudo. Mas ao longo da sua vida, aos 31 anos, é isso que eu quero chamar a atenção, que a gente tenha cuidado. Porque com o passar do tempo, pode haver um relaxamento em relação a buscar a vontade de Deus, a buscar o que Deus quer que a gente sempre esteja fazendo. E esse rei Josias, né, depois de 31 anos, ele foi participar de uma guerra que não era para ele. O rei Neco, se eu não me engano, falou para ele, não venha contra mim, porque eu não estou indo contra você. E a Bíblia diz que ele foi disfarçado participar dessa guerra, e ele morreu. E me chamou a atenção, morreu. Um homem que viveu a vida toda obedecendo a Deus, fazendo toda a vontade de Deus. Esqueceu de consultar a Deus.
se ele era para ir para essa guerra. E olha que Deus usou a boca do inimigo para falar, não estou indo contra você, eu estou indo guerrear contra aquele que quer me destruir. E até o rei sabia que Deus estava usando ele para destruir aquele outro reinado, né? E ele se meteu e morreu. Então eu deixo aqui no coração de você, não importa quantos anos você tem de cristão, não esqueça de estar na presença de Deus, buscando a sua vontade sempre. Amém. Vai fazer uma viagem? Ore a Deus. Vai para o Brasil, vai para ora a Deus. Vai fazer uma empreitada que pode ter um grande prejuízo? Consulte a Deus. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava tão agitada com uma situação tão agitada. Porque quando você está agitada com alguma coisa, quando alguma coisa te perturba, seja lá qual for ela, é perigo. É perigo de você fazer coisas erradas. É perigo de você tomar atitudes erradas. É perigo de você fazer coisas que vai ter prejuízo depois. Irreparáveis. E eu, graças a Deus, eu consultei no fundo do meu coração. Pai, me ajuda. Eu não posso viver perturbada desse jeito. Eu não posso viver ansiosa desse jeito. Eu não posso viver inquieta desse jeito. Porque eu não vou conseguir te servir, Senhor, com amor, com alegria. E graças a Deus, Deus me deu uma visão naquela noite. E Ele me disse, me mostrou, me instruiu certinho o que eu tinha que fazer. Aleluia. E eu fiz. E eu entrei nessa paz até hoje. Até hoje. Numa paz, numa alegria, uma satisfação. Pode o mundo cair, pode falar mal de mim, pode me perseguir, pode dizer o que for. Nada me perturba. Porque esse é o poder de estar na presença de Deus, sempre consultando, principalmente tudo aquilo que nos perturba. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração e que você, a partir de hoje, continue servindo a Deus, continue trabalhando a Deus, mas consulte o que de fato vai te trazer sucesso, vitória e te livrar de qualquer perigo de tomar atitudes sem consultá-lo. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão bem?